Fala aí, meus amigos apaixonados por carro. Hoje eu vou falar de carroceria para vocês, tá? Só que é um assunto que ele é muito particular, ele é muito técnico. Então é direcionado para um público que são os funileiros, os reparadores de carro. Embora é um grande conhecimento para você que gosta de carro. Beleza? Vem comigo que a gente vai aprender um negócio muito bacana hoje. Na verdade eu estou mostrando aqui a parte de baixo de um carro, ou seja, hoje os carros são um monobloco. Em raras exceções é um chassi e uma carroceria. Hoje é um monobloco, onde a carroceria ela já é embutida junto com a estrutura. É um bloco só, então a carroceria é um bloco só. Então as longarinas, que são as estruturas que mantêm a sustentação dessa carroceria, elas estão aqui desenhadas nessas figurinhas retangulares aqui, tá vendo? Essas figuras aqui são as longarinas, são as estruturas. Para a gente medir um carro, para a gente arrumar um carro, ter certeza de que isso está certo, a gente precisa conhecer a estrutura. Bom, isso daqui é uma carroceria, essa é a parte da frente. A maioria dos carros eles são simétricos, ou seja, um lado é igual ao outro. Você está vendo aqui uma estrutura por baixo de um carro, aqui é a frente e aqui é a traseira, e essas são as longarinas. Bom, teoricamente todos os carros são iguais dos dois lados, com exceção da linha francesa, que são os Renault, os Peugeot, os Citroën. Esses carros eles não costumam ser simétricos, eles são assimétricos, estruturalmente falando. Então, você nem sempre consegue tirar uma medida de um lado é igual para o outro. Não dá para você fazer uma referência numa reparação, ok? Mas a maioria dos carros eles são simétricos, então dá para você comparar um lado com o outro. Mas para entender a carroceria, o monobloco, a gente vai dividir em três partes, que é o que a segurança em projetos ela preconiza. Então tem a região central, que é o habitáculo, o cockpit, onde os usuários do carro ficam, os motoristas, os passageiros, né? Então tem aqui o chamado cockpit, habitáculo, que é a seção central. E aqui eu tenho a seção dianteira e a seção traseira. Bom, geralmente essa seção se inicia e termina nos entre-eixos, né? No eixo dianteiro e no eixo traseiro. Existe uma norma americana de segurança que diz que toda a seção central ela tem que ser sobreposta por duas estruturas, ela tem que ser mais rígida do que o resto do carro. Porque a seção dianteira e a seção traseira, elas têm que ter uma certa deformação para não houver uma desaceleração na batida. Existe desaceleração. Se tem desaceleração nessas regiões que são mais flexíveis, na seção central é o contrário. Tem que ter uma região mais rígida, uma região mais difícil de ser amassada, avariada, ok? Então para isso tem que ter a estrutura que vem dianteira, a longarina, e a estrutura que vem traseira, elas se sobrepõem e formam, né, reforçam o habitáculo. Ponto. Essa seção é uma região deformável, é uma região deformável, deformável, ok? Isso é projeto. Para nós reparadores repararmos um carro desse, colocarmos nas medidas, para não ficar um carro torto na rua comendo pneu errado, a gente tem que arrumar primeiro a seção central. E como se mede a seção central? Toda a estrutura é montada em gabarito, ou todo o carro é montado no gabarito, num robô na fábrica. E todas essas estruturas elas são furadas, porque elas são montadas em cima de um sistema de controle positivo e são gabaritadas. Então esses pontos, esses furos e sistemas de fixação da mecânica dianteira, que é o agregado, e o eixo traseiro, são sistemas que nós chamamos de pontos fiéis, ou regiões que são estruturalmente confiáveis, que existem medidas confiáveis. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir o comprimento dessas regiões, se eles estão certos. Depois que eu medir comprimento, eu vou medir largura, pegar uma ficha técnica da carroceria e tirar essas medidas. Estando essas medidas corretas, eu tiro o esquadro disso, eu tiro a medida nesse sentido, da região central. Tá tudo ok? Isso é um caso mais grave, isso é um carro que já quase deu PT ou deu perda total. Mas a gente vai usar essa metodologia primeiro no centro para ter ele como referência. Depois nós vamos para a região que foi avariada, seja dianteira ou seja traseira. E aí, estando isso aqui correto, né, eu vou medir desse ponto a esse ponto, desse ponto a esse ponto da estrutura. Depois eu vou medir essas larguras e depois eu faço esse X, a gente chama de diamante.
que é fazer um esquadrejamento da frente. Porque nada vale eu ter todas as partes de cima novas, paralama novo, capô novo, as portas novas, para-choque novo, farol novo, mas se a estrutura estiver empenada. Lembra que eu falei no vídeo de cambagem? Tem cambagem que a mecânica está errada porque a carroceria está errada, foi mal reparado. Então eu faço isso daqui, faço esquadrejamento. Se está certo em comprimento, está certo em largura e se está esquadrejado, está resolvido a região estrutural desse carro. Isso você pode medir de várias formas. Tem sistemas eletrônicos, sistemas digitais, sistemas a laser, sistemas de réguas, sistemas de ultrassom, tem vários sistemas. E tem sistemas de simples compasso de vara, réguas telescópicas, que você consegue medir. E essa metodologia também se multiplica para a parte traseira. Você pode medir o comprimento, caso a avaria tenha sido na parte traseira. Faz a medida de comprimento, a medida de largura e o esquadrejamento. Feito isso, a estrutura da carroceria está alinhada. Esse, pessoal, é o primeiro princípio para a gente fazer a medição de um carro a partir de uma referência, seja de uma ficha de medição, de uma montadora, de uma concessionária, ou se a gente fizer uma medição por simetria. Esse lado está bom, mas esse lado não está. Então a gente faz sempre um comparativo do lado correto. Ou faz um comparativo de um outro carro que nunca foi batido, que é o que se costuma fazer em algumas oficinas ou concessionárias, que já tem um carro lá no pátio novo, para poder copiar essas medidas. Então esse é o princípio básico de alinhamento estrutural. Feito isso, aí sim nós reparadores iremos para a parte de carroceria, a parte que está à vista, que é o que você vê, que é a parte de fora do carro, certo? É a parte de fora. Aí eu vou para as outras peças, que aí eu chamo de porta, paralama, capô, aí eu vou mexer com isso. Mas se eu não corrigir isso aqui, a estrutura, dificilmente as peças vão encaixar. Aí nós vamos ver carros na rua rodando torto, não dando alinhamento, desgastando o pneu errado. Você vai abrir uma porta, a porta está prensada, uma porta na porta dianteira, na porta traseira, ou na porta do paralama, ou o vão aqui é muito longe. Então tudo isso é oriundo do mau reparo que vem da onde? Dessa estrutura. Beleza, pessoal? Muito prático. Trabalhei muito tempo na área com reparação de carroceria, alinhamento de monobloco, estrutura de carroceria, sistema de medição, todos os sistemas que tem 3D no mercado, não é alinhamento de direção, sistema de alinhamento de monobloco. E eu ainda não havia visto essa metodologia aplicada na prática. Os funileiros reparadores, poucos têm essa informação. Beleza? Espero você ter contribuído. Se inscreve no canal, compartilha, dá um joinha, dá um like aí pra gente. A gente vai divulgar, fazer esse canal crescer e passar tudo que está aqui para você que tá aí. Um abraço.